Sabe, aquelas ideias geniais que não são simplesmente jogadas fora, mas sim aprimoradas? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos pegar uma das teorias mais importantes da psicologia, a do Freud, e ver como ela foi, digamos, turbinada por um de seus sucessores mais brilhantes. A pergunta que fica é: como é que se pega uma teoria que já revolucionou tudo e deixa ela ainda maior? Pois é, bora entender como isso aconteceu. Então, para entender essa história, a gente tem que pensar em dois nomes. Primeiro, Sigmund Freud, o cara que, construiu a base, os alicerces da psicanálise. E depois vem o Erik Erikson, que olhou para essa construção e pensou, dá para construir mais uns andares aqui. Ele pegou essa base e expandiu a coisa toda, para cobrir a vida inteira de uma pessoa. E aí que a gente chega na primeira grande mudança que o Erikson propôs. Ele basicamente olhou para o trabalho do Freud e disse, peraí, a história não acaba na infância, não. E essa é a primeira sacada genial dele. A de que a gente se desenvolve, a gente muda durante a vida inteirinha. Olha que interessante o contraste. O Freud, que já foi um revolucionário, focou tudo ali na primeira infância, né, naqueles estágios que, segundo ele, definiam a nossa personalidade. Mas aí o Erikson chegou e falou, calma, que tem mais coisa. Ele mostrou que os desafios não param. Tem a crise de identidade na adolescência, tem a questão de criar laços na vida adulta e até lá na velhice, quando a gente olha para trás e pensa no que a vida significou. Então, para resumir, é como se o Freud tivesse desenhado um mapa dos primeiros anos da nossa vida. O que o Erikson fez foi pegar esse mapa e completar o resto, a viagem inteira, do começo ao fim. Beleza, essa foi a primeira expansão. Agora vamos para a segunda grande mudança. Essa é mais para dentro. É sobre o que realmente move a gente, o motor da nossa personalidade. E aqui está o segundo ponto-chave do Erikson. Um jeito totalmente novo de enxergar o que nos faz ser quem somos. Aqui a gente vê direitinho a diferença. Para o Freud, a grande estrela era o id, sabe? Aquela parte mais selvagem, cheia de desejos e impulsos que a gente nem percebe. O ego, para ele, era tipo um gerente tentando botar ordem na casa. Já o Erikson, ele mudou o roteiro. Ele colocou o ego no papel principal. Para ele, o ego é a nossa parte consciente, racional, que está ali no comando, ativamente construindo quem a gente é. Ou seja, na visão do Erikson, o ego não é só um coitado tentando apagar incêndio. Não, ele é o centro da nossa identidade. É a parte da gente que toma decisões, que encara os problemas de frente e que quer crescer. É uma visão bem mais forte e até mais otimista do nosso eu consciente, né? Certo, já vimos a vida toda, já vimos o poder do ego, e agora vamos para a terceira e última expansão. E essa é gigante. Porque o Erikson percebeu que não adiantava só olhar para dentro, ele olhou para fora. E o terceiro ponto dele lembra a gente de uma coisa super óbvia, mas fundamental. Ninguém vive numa bolha. Enquanto Freud focava muito na dinâmica dentro da família, o Erikson abriu a janela. Ele disse que é impossível ignorar o mundo lá fora. A cultura, a sociedade, a época em que a gente nasce, tudo isso tem um peso enorme em quem a gente se torna. Aquela crise de identidade da adolescência, ela não acontece no vácuo, acontece dentro de um contexto, com as regras e valores da nossa cultura. Então tá, juntando tudo isso, o que a gente tem no final? A gente tem um retrato muito mais completo, muito mais vivo do que é ser humano. Então, só para amarrar as pontas, o que o Erikson fez foi genial. Ele pegou a base do Freud e foi além. Primeiro, esticou o desenvolvimento para a vida toda. Segundo, deu mais poder para o nosso lado racional, o ego. E terceiro, mostrou que a nossa cultura e a nossa história ajudam a escrever o nosso roteiro de vida. E essa frase do Erikson, ela resume perfeitamente a vibe do trabalho dele, né? Tem uma pegada de otimismo, de que sempre há chance de crescer, de ter esperança, não importa a fase da vida. Isso tudo deixa a gente com uma baita pergunta para pensar, né? Quando a gente olha para a própria vida, o que será que pesou mais? Foram aqueles impulsos internos que o Freud falou? Foram as escolhas racionais e a busca por uma identidade, como o Erikson destacou? Ou foi a influência da cultura e da história? A verdade, muito provavelmente, é que a resposta está na mistura complexa de tudo isso.